Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bora fazer uma revisão para a prova? Lembrando que hoje não vai ter aula a mais por conta que amanhã é prova. Então, a aula de hoje vai ser meio que transferida para amanhã, que é a prova de vocês de geografia, tá bom? Então, a Mariana cortou o cabelo. Aqui virou, que é Caroline. A Caroline cortou o cabelo. Vamos lá. Gustavo. Henrique presente. Isabelle. Kathleen. Lucas. Christian. Marina, Christian. Eita, tô colocando de cá e é dali. Esther. João Carlos. Fabiana. Letícia. Yasmin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luiz Felipe. Certinho. Feita a chamada. Olha só, gente, vamos fazer revisão hoje para a prova? Professora, você colocou meu nome? Coloquei, Caroline. Opa, peraí, não tinha colocado. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Que lasqueira, coloquei presença para uma pessoa que não tá aqui. Não, professora, tem 3 alunos mesmo. Tem 12 alunos. Ah, é, 12. 12 alunos. Não, aqui tá aparecendo meu 13. É porque tá contando com a professora. Um com a professora. Né, gente? Então, olha só. Eu vou falar quem coloquei presença aqui, vocês me falam quem é a pessoa que não tá aqui, na verdade. Caroline, Christian, Esther, Fabiana. Fabiana tá aí? Tá. Professora, eu acho que a Esther, que ela não tá aqui, não. Esther não tá aqui, não. A Esther? Ah, então fui colocar o Christian, alguma coisa assim, coloquei para Esther. Ou para Fabiana e coloquei Esther. São os mais próximos. Então tá, beleza. Muito obrigada. Gente, vamos fazer uma revisão? A prova nossa é o capítulo 8, certo? Então, para quem assistiu às aulas anteriores, sabe qual é o conteúdo. Beleza? Eu acho que eu vou começar uma revisão de trás para frente. Porque o início a gente já falou ele bastante a respeito e tal. A maioria das atividades não, das questões desse capítulo, na verdade, eu tratei com vocês naquelas aulas extras que eu colocava depois. E sempre anotei lá para vocês que tinha aula. Certo? Quem não assistiu aí é complicado. Não dá para poder pegar e enfiar o trem na cabeça de vocês. Vou tentar fazer uma revisão. Espero que dê certo. Certo. Bom dia, Juliana. Bom dia, tudo bem, Marcelo? Bem, e você? Bem também, graças a Deus. Amém. Olha, quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, estão só dando uma olhada na turma aí. Beleza, então. Sérgio acabou de chegar.
Christian, Christian, depois você passa seu número para eu poder ligar para você, tá bom? Tá. Obrigado. então, bora lá, gente. Vamos falar sobre o protocolo de Kyoto. Vocês sabem o que é isso? Protocolo de Não. Kyoto. Não? Isso foi um acordo feito entre vários países do nosso planeta de diminuir a emissão de CO2, que é o gás carbônico. De onde vem proveniente o gás carbônico? Quais são as principais fontes que têm gás carbônico? Eu acho que é oxigênio. Não. Não. Oxigênio, gás carbônico. É o contrário. A gente respira oxigênio e a gente solta gás carbônico na nossa respiração, certo? Então, as principais fontes de gás carbônico, de gases poluentes na atmosfera, ele vem, na verdade, de indústrias, muitas indústrias que soltam esses poluentes na atmosfera. E nós temos aí os lixões, que soltam poluentes, não só o gás carbônico, mas vários outros. Tem os escapamentos dos carros, tem as vaquinhas que soltam pum o tempo inteiro. Na verdade, não é o gás carbônico, elas soltam metano, em que é altamente poluente. Existem muitas vacas no nosso planeta. Professora, Poluente, pode falar. eu vi uma vez que as ovelhas causam também alguma coisa no efeito estufa. Certo, agora vamos pensar proporcionalmente o tamanho de uma ovelha e o tamanho de uma vaca. Ovelha pequenininha. Né? Vamos pensar o tanto que uma vaca come, o tanto que uma ovelha come. O tanto que tem de tamanho do estômago de uma vaca para o tanto do tamanho do estômago da ovelha. Você tem muita produção de ovelha, tem muita ovelha, com certeza isso deve dar problema, né? Por isso que se fala muito da vaca e não tanto da ovelha. Porque a vaca, ela é muito maior, ela consome mais capim, e esse capim vai ficar fermentando dentro dela, ela vai soltar pum o tempo inteiro. Certo? Professor, Pode falar, Carolina. a queima do carvão mineral também causa, né? Exatamente. Queima de carvão mineral, as florestas queimadas. O Brasil é um dos principais emissores de gases poluentes, não por conta de indústrias, mas por conta da queima de florestas. Certo? Principalmente floresta amazônica e tal, que o povo vai lá e taca fogo. Certo? Ah, uma coisa interessante, gente. Por que nós não estamos tendo chuva nesse período que era para ter chuva? De outubro a dezembro. Vocês sabiam que chovia o tempo inteiro, quase? Sim, lembro. Existe algo chamado rios voadores, a gente já estudou isso, lá da floresta amazônica, né? E esses rios voadores, eles se formam na floresta amazônica pela ação da retirada de água do subsolo que as árvores fazem e faz a evaporação. Formam essa nuvem evaporada que bate na Cordilheira dos Andes e vem para a nossa região. A chuva de outubro a dezembro, início de dezembro, ela é proveniente da floresta amazônica, aqui na nossa região. Nós não temos chuvas hoje, não tivemos chuva como deveria ter nesse período. Um dos motivos provavelmente é por conta de anos que a floresta amazônica tem sido devastada. Professora, Nós precisamos continuar conteúdo. Alguma pergunta? eu posso desligar minha câmera rapidinho pra ir no banheiro? Deixa a câmera aí, vai lá. Deixa ela ligada aí. Não tem problema não, ela ficar vazia. Vamos lá, gente. Olha só. Então, o que acontece? Quando você tem a queima de combustíveis fósseis, quando a gente tem a queima de combustível fóssil, quer dizer o quê? A gasolina, óleo diesel, são queima de combustíveis fósseis, certo? Quando você tem a queima desse combustível, ele pode ter quais consequências? É aquecimento global. Aumento do efeito estufa,
Vamos lá. Aquecimento Aumento global. do efeito estufa e do nível dos oceanos. Isso está certo ou errado? Acho que é certo. Certo. Quando a gente pensa em maior quantidade de chuvas ácidas e aumento da camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? É o que envolve o nosso planeta, para os raios solares não poderem entrar, porque senão a gente morreria. Porque ia ficar muito quente. Elas protegem o nosso planeta. Certo. Então, a camada de ozônio, ela protege o nosso planeta. Se a gente tem uma diminuição da camada de ozônio, você tem problemas, não tem? Sim, temos. Se eu tenho um aumento da camada de ozônio, eu tenho problemas? Acho que não. Não. Não, talvez tenha, sim. Por Não. causa que aí vai... Porque... Não, vai ter? Não. Não é que, tipo, você não vai ter... Se eu paro de produzir gases poluentes, a camada de ozônio, ela vai se restabelecer, se formar e colocar ali uma proteção maior. Ela não vai aumentar, tipo, muito e ter um problema. Não. Ela só não vai ser degradada. Consegue entender isso? Ou não? Ficou Não, a meio gente não vai ter confuso. problema nenhum se ela aumentar. Ela não vai aumentar de... Gente, olha só. Não existia ser humano, você tinha camada de ozônio protegendo o planeta Terra, beleza? Isso Beleza. fazia com que a camada de ozônio aumentasse tanto para você ter um problema no planeta Terra? Não. Não. O que o ser humano faria? Se o ser humano parar de produzir um monte de coisa e parar de ter poluição na camada de ozônio e devastar a camada de ozônio, ela vai aumentar porque ela está degradada. Mas ela não vai gerar um problema por ter aumentado. Entendi. Entendeu? O que está fazendo ela degradar é o ser humano. Se a gente para, o trem resolve e pronto, fica bom. Tem algum problema se eu parar de poluir os rios? Ele vai passar a ficar limpo. Isso daí é algo ruim? Não. Vai aumentar a quantidade de água. Isso é algo ruim? Perfeito. Nossa, Então, a gente tá essa a pensando- situação. A gente está falando da camada de ozônio, ela aumentar a quantidade não significa que vai ser algo ruim. Pelo contrário, vai ser algo bom. Vai voltar a ser original como antes, que vai ficar sem poluição e sem degradação. Beleza? É uma camada que protege o planeta Terra, que faz com que mantenha ali o calorzinho, que faz com que não entre tantos raios solares nocivos ao ser humano e coisas do tipo. Certo? Então, olha só. Vai ter maior produção de chuvas ácidas? Provavelmente. Quando você tem maior emissão de gases poluentes, você aumenta a quantidade de chuvas ácidas. Você tem um aumento do efeito estufa? Aumenta o efeito estufa. O efeito estufa é o quê? Você tem um agravamento. O efeito estufa é algo legal, não é? É. Que ele fica batendo os raios de sol ali na camada de protetora e da camada de ozônio e tal, coisa do tipo. Fica batendo os raios de sol ali. Só que, o que acontece? Se eu agravo essa situação, em que sentido? Eu acabo fazendo com que tenha buracos na camada de ozônio, vai entrar muitos raios de sol, vai ser muito, muito mais quente. Então, isso daí vai ser um agravamento no efeito estufa. Aí é algo nocivo, é algo ruim. Por quê? Porque eu vou aumentar a quantidade de raios solares batendo aqui no planeta Terra, esquentando mais o planeta Terra, derretendo calotas polares e fazendo com que você tenha um aumento do nível dos oceanos. Deu para entender? Deu. Deu? Isso é revisão. Não é conteúdo de início, porque eu já expliquei tudo isso para vocês. Vocês assistiram as aulas? Sim. Acho que essa aula sim. Essa sim. Tá. Espero que todo mundo. Você tem um agravamento do efeito estufa, você tem a destruição da camada de ozônio. Ô, professora, quando Tem tem, um aquecimento tipo... global, tem maior incidência de câncer de pele, certo? Tudo isso tem a ver com o quê? Emissão de gases poluentes na atmosfera. Fala, Gustavo. tipo, quando abre um buraco na Camada de como é que é ozônio. o nome? Camada de ozônio, e entra os raios. Quando essa camada de ozônio fecha, se restabelece, esses raios vão ficar aqui dentro e vai demorar um tempo para a gente, para esses raios saírem, subir, ou vai sumir na hora? Quando um raio do sol entra,
na camada de ozônio, ele fica batendo na sua pele interminadamente? Acho que não. Então você tem raios solares nocivos que faz mal para o ser humano, que tem muita incidência, tem um buraco na camada de ozônio, vai entrar muito esses raios solares e vai fazer com que você tenha câncer de pele. Agora, a camada de ozônio, você parou de ter poluição, parou de ter coisas do tipo. Vai entrar esses raios solares nocivos para o ser humano? Não. Entendeu? Professora, Ele não vai ficar aqui para sempre guardado. A camada de ozônio, da mesma forma que deixa entrar, ela deixa sair. Ela só protege para alguns raios solares não entrarem em grande quantidade, que são mais nocivos muitas vezes. Fala, Marina. aqui eu saí aqui da aula por causa da internet. O que a senhora tá falando mesmo? Ô, gente, não tem como eu ficar repetindo. Depois você vai pegar, eu tô gravando a aula e você vai ver novamente. Já são 9h18, eu falei sobre uma questão da prova, são 10. Certo? Então, vamos lá. E eu tô fazendo revisão e tem muita gente que eu tô percebendo que não tá estudando em casa, não tá seguindo o conteúdo nosso. Vocês não estão participando da aula sem ser ao vivo. Vocês não estão indo lá na aula e vendo os conteúdos que eu tô passando, que eu fico gravando. Gente, dá trabalho, é chato, é enjoado ficar falando aqui para um computador. E eu faço isso para vocês terem conteúdo. Então, se vocês não assistiram, volta lá e assiste. A prova é amanhã. Eu expliquei todo o conteúdo. Tá. Água da chuva. Eu posso beber água da chuva? Se ela for devidamente limpada. Não. Eu posso beber água da chuva se, por exemplo, eu estou no meio do oceano, eu não tenho nenhuma outra água, porque se eu beber água do oceano, aquilo ali vai me fazer com que eu morra de falta de água. Porque o sal que tem na água vai consumir a água que tem no meu organismo e eu vou morrer. Aí eu vou beber água da chuva, tá? Agora, eu estou na minha casa, eu vou pegar água da chuva, vou ferver ela e vou beber. Eu estou bebendo poluição. Por quê? Porque a chuva em si, ela evapora, não leva coisas ruins, certo? Evaporou o xixi. Levou o xixi? Não, levou só H2O. Tá bom? Aí, na hora que chegou lá em cima, formou nuvenzinhas, tá tudo beleza. Na hora que vai cair na nossa atmosfera, na nossa parte onde tem nosso ar contaminado, cheio de produtos químicos, de coisas relacionadas a indústrias, coisas de poluição, ela tá pegando essa poluição e descendo junto com a chuva. Se eu pego essa chuva e bebo ela, eu vou estar, com o tempo, posso me contaminar por algum produto químico, chumbo, sei lá, coisas do tipo que pode ter ali no meio, na atmosfera. Deu para entender? Sim. Sim? Então, ela não é própria para consumo ou algo do tipo, não é algo legal eu pegar água da chuva para eu beber. Eu posso utilizar ela para lavar roupa, para lavar calçada, para poder jogar água nas plantas, para poder lavar minha casa, coisas do tipo. Agora, para beber não é algo legal. Ok? A não ser que eu não tenha outra forma. Pode falar. Uma vez eu provei água, era meio salgada assim. Aí meio que pegou a água de água salgada. Aí é que tá a diferença. Você foi no mar e pegou a água? Não. Então, existe a água salobra, que é chamada, que é a água natural, que a gente bebe, água doce. Ela não é água salgada. Ela pode sentir um pouco, ter mais sais, minerais ali no meio, mas é diferente de você ter uma água realmente salgada. Você já foi ao mar? Não? Tá. Quando você for no mar, você experimenta um pouquinho da água pra você ver. Eu experimentei. É horrível, horrível. É muito ruim. Muito mesmo. Tá? Não bebe, não. É melhor você nem beber. Mas você coloca na boca pra você ver. Você viu o tanto que Imagina aquele mar morto. É mais salgado do que tudo. Que é tipo, em um litro muito tem... salgado. É muito mais você salgado. colocar, tipo, um monte de sal dentro de um copo e beber aquilo dali.
Tipo, é muito salgado mesmo, tá? É bem diferente da água salobra, da água... Quantos gramas de sal será? Gente, vamos continuar o conteúdo, vocês estão devagando. Vamos Tá lá. bom, vamos. Quando a gente pensa aí, ó. Contaminação da água. Ela é responsável pela morte de várias pessoas anualmente, tá certo? E várias crianças menores de 5 anos, elas acabam morrendo pela contaminação da água. Então, quais medidas que a gente pode ter aí para poder controlar essa causa de ingestão de água contaminada? Então, nós temos filtrar a água antes de beber. O que a gente pode fazer? Garantir rede de esgoto para todo mundo, certo? Não lançar esgoto nas águas. Você pegar, fazer o tratamento para depois ser jogado no rio. Você não pegar e jogar o esgoto lá. Isso vai fazer com que diminua a contaminação e pessoas morram por conta de proliferação de doenças. Beleza? Beleza. Tá certo. Então, vamos pensar outra coisa. Quando a gente pensa aí sobre energias, existem tipos de energias limpas e tipos de energias consideradas energias que contaminam o meio ambiente. Contaminam. Lucas, acorda e se revisão para a prova. Abzonha aí. Olha lá. Então, nós estamos falando o quê? O que são energias limpas? Energia hidrelétrica é uma energia limpa? Energia hidrelétrica, acho que sim. Não. Aí é que tá. Não é considerada atualmente como energia limpa. Você vai ter que observar aí em provas e coisas do tipo, porque é algo recente. Energia hidrelétrica não é considerada limpa, porque você tem... primeiro, você vai ter uma degradação do meio ambiente para poder fazer com que tenha barragem ali e muita água. Beleza? Então, você teve algo que teve impacto ambiental. Ok. Ela não é limpa em emissão de gases poluentes, porque você vai pegar restos de plantas e animais que estão ali nessa usina e elas vão deteriorar e formar gases. Esses gases é o gás metano, que é o mais poluente que tem, um dos mais poluentes, mais do que o gás carbônico. Ele destrói mais a camada de ozônio. Esse gás ali formado pela decomposição de plantas e animais, ele vai passar pelas turbinas e ser liberado para a atmosfera. Então, as usinas hidrelétricas atualmente não é considerada como uma fonte limpa nesse sentido. É metano que ela solta? Metano, isso, que é a decomposição dos seres vivos. Pecuária, é limpa? Não. Não, a gente falou da vaquinha, foi falado da ovelha, existem vários outros animais que soltam punzinho o tempo inteiro e ela não é limpa. Em questão de limpa de gases poluentes, tá, gente? Na atmosfera. Aterro sanitário. Aterro sanitário? Construção de aterro sanitário. Você tem, sim, uma emissão. Ele vai ter menos do que uma... por exemplo... Ela vai ter menos do que um lixão? Vai sim. Só que vai ter uma poluição. Você vai ter, por exemplo, o lixão, ele vai soltar só gás metano. Quando você pega e faz um aterro sanitário com manilhas, tudo bonitinho, arrumadinho, o que vai acontecer? Vai ter emissão de gás metano, só que eles colocam fogo nesse gás metano, nessas manilhas. Você nem vê o trem saindo. Só parece que é um vaporzão de água só. De ar, quer dizer. Não de água, mas um vapor. Sabe quando você olha, tá muito quente, o asfalto fica um vapor em cima, assim, um negocinho meio tremilicano? Aquilo dali que sai. Então, eles colocam fogo naquilo dali para poder, em vez de ser o gás metano sair o gás carbônico, que é menos poluente, mas é poluente. Certo? Certo. Aí nós temos usinas nucleares de energia. Ela produz algum gás que faz mal para os efeitos de gases, de efeito estufa, atmosférico, acabar com a camada de ozônio, algo assim? Sim. Não produz. Tá? A usina nuclear, ela pode ser muito prejudicial se tiver uma explosão. Se ela tem uma contaminação, algo do tipo. Mas sendo monitorada, sendo pego todo produto químico que é feito ali nessa usina nuclear
e armazenada de forma correta, ela não é causa de poluição. Deu para entender? Ela não emite gás poluente, nenhum, nada, zero de gás poluente. Ela não produz gás carbônico, não produz gás metano, nem nada do tipo. Certo? Certo. Então tá. Quando a gente vai falar aí sobre... Quando a gente fala de óxidos com vapor de água, a gente vai falar de questão de óxidos, que são vários tipos de compostos aí que vão poluir a nossa camada, nossa atmosfera. Você junta esses óxidos junto com vapor de água, no caso a chuva, isso vai formar o quê? Esses óxidos. Chuvas ácidas. Chuva ácida. Chuvas ácidas. Tá bom? Vai causar aquecimento global, gente? Aquecimento global, acho que não. Não. Isso vai formar o quê? Chuva ácida. Não vai formar aquecimento global. Para ter aquecimento global, eu preciso ter emissão de gases poluentes que vão acabar com a camada de ozônio, que vai aumentar um efeito estufa. Aí você vai ter um aquecimento no planeta. Tá bom? Que seria o aquecimento global. Agora, a chuva ácida não vai causar o aquecimento global. Certo? Lembrando, efeito estufa é algo natural do planeta e é bom para a natureza. É bom para a nossa vida. Se eu agravo o efeito estufa, eu faço com que... O efeito estufa é o quê? Você tem uma camada de proteção e fica os raios do sol batendo aqui. Alguns saem, outros continuam batendo até ser absorvido, né? Isso é algo bom. Se não fosse isso, nosso planeta seria congelado. Tá certo? O tempo inteiro. Não existiria vida aqui. Vamos pensar mais. Efeito estufa. O efeito estufa agravado, ele aumenta a temperatura média do nosso planeta. Certo? Agravado. Agora, o efeito estufa de forma natural, ele faz o quê? Ele é natural. O efeito estufa, ele é natural e ele faz bem para o nosso planeta, faz bem para a gente. Se a gente agrava ele, aí ele vai ser uma questão, e ele é intensificado pela ação humana. O ser humano que agrava o efeito estufa. Certo? Certo. Consegue entender isso? Todo mundo? Uhum. Consegue entender como que é agravado? O ser humano ajudando o efeito estufa. Tá, o ser humano jogando gases poluentes e fazendo com que o efeito estufa passe a ser maior. O que é o efeito estufa, gente? É igual você pegar e fazer uma estufa. Você colocar vidro em todas as partes, colocar plantinha lá dentro, o sol vai bater no vidro, entrar e ficar refletindo lá dentro, mantendo o calorzinho ali dentro. Isso é efeito estufa. Certo? O que faz com que exista esse efeito estufa? Camadas do nosso planeta Terra, uma delas a camada de ozônio, que faz com que tenha essa refração da luz que fica se batendo ali em volta. Isso é algo bom. Ok? Se eu pego e coloco um monte de gases poluentes e abro espaços nessa camadinha ali protetora que é a camada de ozônio, eu estou fazendo com que penetre mais sol com maior intensidade e esse efeito estufa ele vai ser muito maior, que vai ficar refletindo ali luz muito maior, muitos raios de sol e vai fazer com que tenha problema. Deu para entender? Sim? Ok. Ok. Vamos lá. Quando eu tenho... Vamos pensar o que são fontes de energias limpas e fontes de energias poluentes. Certo? Então, fontes de energias poluentes. Nós vamos pensar aí a respeito do carvão mineral, gás natural e petróleo. Qual que é o que polui mais? Eu falei numa nas aulas de vocês. Qual que polui Eu mais? acho que era o que mais polui, eu acho que é o petróleo. Não. Não assistiu a aula direito, então. Ou então esqueceu. Carvão mineral. Carvão mineral polui mais.
Muito mais. Ele não é limpa e não é renovável. Ok? O ser humano retira muito mais da natureza do que a natureza consegue repor. Então, carvão mineral não é uma fonte de energia limpa e não é renovável. Vamos pensar no petróleo. É o segundo mais poluente. Primeiro carvão mineral, depois vem petróleo. Tá bom? Então, também não é limpo e não é renovável. Agora a gente pensa no gás natural. Gás natural não é renovável e não é limpo também. Então, são os três principais. Primeiro, carvão mineral, petróleo, depois gás natural. Beleza? Tá tranquilo? Certo. Agora vamos pensar a respeito de energia limpa. Então, energia hidrelétrica até um ano ou 2 anos atrás era considerada como limpa. Atualmente não é considerada como limpa. Pode ser que no vestibular de vocês tenha alguma coisa aí, de uma falha aí falando que é limpa. Tá? Mas são estudos muito, muito recentes, gente. Muito recente mesmo. Que fala que ela não é limpa por conta de emitir o quê? Um monte de poluentes aí em razão da deterioração de animais e tal, tá? Então, a energia hidrelétrica não é limpa, Professora, né? Qual que é mais prejudicial? O gás natural. Se eu tenho gás natural e energia hidrelétrica, eu vou marcar qual? Energia elétrica. Qual que é o mais poluente? Gás natural. gás natural. Gás natural. Isso daí. Energia eólica. Limpinha. Eu acho que é Energia solar, que é limpinha. os ventos que usam. Ela vai ter degradação em alguma forma, de algum meio? Vai. Todas elas têm degradação de alguma coisa. Tem algum impacto ambiental. Mas, entre uma energia solar, energia eólica e o petróleo, energia solar vai ter muito menos problemas e impactos ambientais do que o petróleo. Certo? Alguém queria falar? Era a Marina? Bora, gente. Quem que era? Rapidinho. Não tem mais pergunta? Então tá. Vamos lá. Alguém me chamou e depois não quis falar. Energia eólica. A gente já falou a respeito, que é o quê? Da ventoinha lá. Ele vai ter impacto ambiental em que sentido, gente? Só simplesmente no sentido de plantinhas, não, meu Deus do céu, aves que batem naquilo dali, ou então questão sonoro, tá? Quem mora perto vai ter um incômodo por conta do movimento das hélices. Fala. Os cataventos, eles conseguem, tipo, de energia, eles conseguem sustentar, tipo, um bairro, um bairro, uma Não, casa. consegue sustentar sim. A questão é você ter transmissão disso. Você precisa produzir essa energia e transmitir ela. Você tem que ter essa transmissão. Você tem que ter investimento fazendo esse tipo de ventoinhas ali. Cataventos. Isso aí. Tá? Você tem que ter investimento nesse meio. Olha só, recuperação, gente. A partir de amanhã, na hora que vocês terminarem a prova de vocês, eu já posto a recuperação de vocês. No mais tardar segunda-feira. É para ser entregue até semana que vem, eu acho que é na sexta-feira, dia 11. No máximo, estourando, meio-dia. Tá? Vai ser por plataforma também, não vai ser na escola. Tá certo? Certo. Então tá. Então nós temos aí. Deixa eu pensar aqui o que é mais. Tá faltando 5 minutos só. Desenvolvimento sustentável. O que é isso? Gente, vocês estão bom, hein? Desenvolvimento sustentável é eu ter a garantia de que eu vou suprir as minhas necessidades de produção, certo? Por exemplo, produção agrícola, extração de minérios, alguma coisa do tipo,
Eu vou ter o desenvolvimento, o meu desenvolvimento da nossa geração, só que eu vou garantir com que as futuras gerações também tenham como se sustentar daquele mesmo meio. Eu não vou extrair tudo da natureza, eu vou deixar a natureza para os outros também. É tipo isso, tá certo? Então, se a gente optar por recursos naturais renováveis, isso está fazendo com que, por exemplo, utilizar vento e energia solar para poder ter energia. Eu estou ajudando, eu estou fazendo um meio de algo sustentável? Sim, estou. Se eu praticar agricultura orgânica, em vez de colocar um monte de poluentes e coisas do tipo, sem uso de agrotóxicos, eu estou ajudando o meio ambiente e as futuras gerações, coisas assim? Sim, estou. Se eu tenho a conservação das florestas e promovo o reflorestamento, eu estou fazendo algo sustentável? Sim, eu estou. Deu para entender o que é sustentabilidade, o que eu posso fazer para poder manter isso daí? Sim. Sim. Beleza. Temos 3 minutos. Ai, meu Deus do céu. Fontes de energia fóssil. Ok? Nós temos aí o petróleo, carvão mineral, gás natural. São os 3. Beleza? Certo. Fontes de energia fóssil. Beleza. Quando a gente pensa aí, deposição de lixo no solo, nós temos aumento de vetores e doenças, ou seja, proliferação de rato, barata, mosquito da dengue, coisas do tipo. Morte de plantas, quando eu coloco lixo no solo, tá bom? E contaminação das águas subterrâneas, certo? Isso vai causar, por exemplo, chuva ácida? Acho que pode ser que não. Não, gente, não vai causar chuva ácida. Por que não causa chuva ácida? Para ter chuva ácida, eu tenho que ter emissão de gases poluentes no sentido que dióxidos. Dióxido de enxofre, dióxido de não sei o quê, vários dióxidos. Não é gás carbônico e gás metano. Gás carbônico e metano não vai formar chuva ácida. O que vai formar chuva ácida são poluentes específicos que tenham componentes químicos que vão cair e vão ter na atmosfera ali e tal, vai cair a chuvinha e vai descer esses poluentes aí pra gente. Dá pra entender a diferença de um e de outro, gente? Ou vocês acham que era confuso? Dá pra explicar de novo? Eu não entendi muito bem. Então, olha só. Se eu produzo gás metano, punzinho da vaca, punzinho nosso, certo? Ou produzo gás carbônico, que é o que eu respiro, gás oxigênio, e solto gás carbônico, não vai gerar chuva ácida. Isso vai gerar o quê? Efeito estufa, agravamento do efeito estufa, não o efeito estufa, mas agravamento do efeito estufa por conta de abrir buracos na camada de ozônio. Certo? Chuva ácida, eu preciso ter o quê? Escapamento do carro jogando um monte de componentes químicos na atmosfera e esses componentes vão ficar de poluição e aí a chuva cai, pega esses poluentes e cai na gente. Ficou claro agora? Sim, agora eu entendi. Entendeu? Certo. Uhum. Que é eutrofização? Vamos lá, tem menos de 1 minuto, gente, deixa eu falar. Eutrofização é o quê? É o processo em que você tem a proliferação de algas, tá? E essas algas, elas vão tampar em cima aqui, não vai deixar o raio do sol penetrar a água e dar energia, dar calorzinho e oxigenação, coisa do tipo, para as plantinhas e animaizinhos aqui embaixo. Eutrofização é o aumento dessas algas aqui em cima, que não deixam o raio solar entrar e os peixinhos e plantas vão morrer. Entendeu o processo? Sim, não vai deixar os raios solares entrar para não poder não afetar os rios, que assim vai matar plantinhas e peixes ali que moram no Isso mesmo. perto ali. Certíssimo. Fertilização do solo é o quê? Eu colocar nutrientes no solo. Bioacumulação